sexta-feira que você estava esperando, que já chegou, e agora vamos nos preparar para o final de semana. Esquece de incluir a missa, tá legal? Sei que não foi fácil caminhar até chegar aqui. Posso ver que seus pés, feridos, cansados estão. E imagino os caminhos por onde você passou. Mas no ponto dessa estrada a verdade te encontrou. Bem-vindos à casa de Deus, lugar preparado pra você. Não há ninguém pra te julgar. Bem-vindo à casa de Deus, lugar preparado pra você. Não há ninguém pra te julgar, só pra te amar. Sei que não foi fácil caminhar até chegar aqui. Posso ver que seus pés, feridos, cansados estão. Imagina os caminhos por onde você passou. Mas no ponto dessa estrada a verdade te encontrou. Bem-vindo à casa de Deus, lugar preparado pra você. Não há ninguém pra te julgar. Bem-vindo à casa de Deus, lugar preparado pra você. Não há ninguém pra te julgar. E imagine os caminhos por onde você passou. Mas num ponto dessa estrada a verdade te encontrou. E imagine os caminhos por onde você passou. Mas num ponto dessa estrada a verdade te encontrou. Bem-vindo à casa de Deus, lugar preparado pra você. Não há ninguém pra te julgar. Bem-vindo à casa de Deus, lugar preparado pra você. Não há ninguém pra te julgar, só pra te amar. Bem-vindo à casa de Deus. Boa noite, galera. Que alegria, mais uma vez. Sexta-feira. Olha, eu sei, sexta-feira a sexta chegou, happy hours, vamos sextar, sextou. Calma, calma. Vem o sábado inteiro aí, vem o domingo inteiro. Vai se estragar agora, né? Vai dar tudo. Amanhã já acorda de ressaca. Poxa, não é assim que se vive uma sexta-feira. Sexta-feira, finalzinho do dia, tem todo o direito de curtir com seus amigos, tá bom? Mas maneira, volta pra casa. Tem pai e mãe, mora com o pai e a mãe, volta pro pai e a mãe. Tem esposa, tem esposo, tem filhos, volta pra eles. Planeja o seu final de semana. Amanhã é sábado. Eu, se tivesse de folga amanhã, eu ia jogar futebol com os meus amigos. É verdade. Mas não dá, estou em missão. Domingo, graças a Deus, dentro da minha rotina até de missão, tem missa programada. Coloca a missa aí na sua agenda. E lembre-se, céu existe, inferno também existe. E um dia, ou para lá ou para cá, a gente vai. Então, tome a decisão agora, escolha agora, tá legal? E viva com alegria a sua vida. Viva bem. E sempre, olha, acreditando. Acredite
que todo o seu sonho e que toda essa dificuldade, que todo o atual momento da tua vida, Deus pode colocar a mão e fazer uma revolução na sua vida, tá bom? Hoje tem café, bolinho e teologia? Tem, sim senhor, tá legal? E o nosso querido professor Felipe Santos vai falar sobre a segunda geração de líderes da igreja. Segunda geração de líderes da igreja. Gente, olha, o Velho Testamento é maravilhoso, fantástico. O Novo Testamento maravilhoso, fantástico. Mas os primeiros 400 anos da nossa igreja, meu Deus do céu, é muita história legal. Podia até ser, né? Mais um, sabe? Mais um terço da palavra de Deus, porque é tanta história, E o nosso querido professor Felipe Santos se tornou especialista nesses primeiros anos, ou primeiras décadas, ou séculos da nossa igreja. Ele vai trazer para nós um conteúdo maravilhoso hoje. Bom, gente, o programa de hoje é o seguinte. Eu tenho um amigo desde 2002. Não, antes. 2002. Em 2002 eu o conheci. Eu fiz a Jornada Mundial da Juventude no Canadá. Fomos lá com o Papa João Paulo II. Foi uma experiência maravilhosa. E lá eu o conheci. Depois disso, eu descobri que ele era músico também. Tocava baixo. E junto com ele estavam outros jovens. E aí foi um tempo que eu estava fazendo o programa de televisão aqui em São Paulo. O programa PHN, pela TV Canção Nova. E eu fui levado a fazer o programa aqui na Rafael de Barros. E eu tinha que formar uma banda. E ele, providencialmente, foi durante 4, 5 anos músico da minha banda, que fazia o programa. Foi um tempo maravilhoso. Eu o conheci, a gente se tornou amigo. E esse cara tem uma história incrível para ser partilhada conosco. Incrível, tá bom? E eu quero que você abra o teu coração, porque nós vamos falar sobre recomeços. Veja que eu usei plural. Recomeços. Porque a nossa vida é feita de recomeços. E nada melhor que alguém que está vivendo isso para testemunhar para nós, para dar uma força para você aqui no Acredite Hoje. Vem para cá o som dessa banda, Leonardo Tavares. É o Léo. Ei, amigão. Quanto tempo, hein? Por favor. O tempo passa muito rápido. Eu conheci em 2002. Nós estamos em 2024. Léo, seja bem-vindo, irmão. Obrigado, Dunga. Que uma legal. Alegria mais uma vez estar aqui, né? Você sabe que eu sempre recordo daquele tempo com muita alegria, porque foram 4 anos que ajudaram a moldar a minha fé, né? E a gente viveu muita coisa, né? Nossa. Era uma época que a gente saía em missão e a gente não usava avião, né? Era tudo ônibus, né? Não, ou então os nossos próprios carros. Né? Exato, exato. Você botava, eu lembro que seu pai tinha um carro grandão. Que carro que era aquele lá? Era uma Explorer. Ford. Da Ford. Antiga, ainda tem ainda esse carro? Não. E a gente lotava aquilo lá de instrumentos. É isso. Era você, o Dudu, Juninho Matsuyama, o Rinaldo ia sempre conosco também. O Fred. O Tony. Isso aí. Era uma turma. Aliás, um grande abraço para toda essa galera aqui. Qualquer dia a gente vai fazer um programa especial, né, Rinaldo? Trazer todos eles aqui, né? Com 2 bandas. Igual nós já fizemos uma vez isso, né? E foi um tempo maravilhoso, Léo. Muito bom. Muito Bacana bom. demais. Foi nesse tempo que, bom, quando eu fui para a jornada, eu namorava a Vivi, né? Uhum. Depois a gente se casou, né? Tivemos 3 filhos. É sobre isso, inclusive, que nós vamos estar Exatamente. conversando hoje. Exatamente. O Léo está viúvo há quanto tempo? Desde 7 meses. 7 meses. 7 meses atrás, a Vivi, ela faleceu vítima de um câncer. Né? E a gente vai chegar nesse ponto, porque hoje nós vamos falar aqui no Acredite sobre recomeços. Né? O Léo é um grande empresário aqui em São Paulo. Né? Você já ouviu falar do Empório Varanda? Né? Quantas casas tem? A gente tem 3 casas, estamos indo para a 4ª o ano que vem. Muito conhecida aqui em São Paulo, né? Sim. Uma das maiores, né? Sim. Uma das maiores, se não for a maior. Não sei. Mas acho que você aqui de São Paulo, da capital, principalmente conhece o Varanda. É um empório famosíssimo aqui. Se quer encontrar com um artista, vai lá, viu, gente? Porque lá é muito legal os clientes dele.
Inclusive eu, de vez em quando. Dalcides toma café todo sábado lá. O Dalcides aqui da Rede Vida toma café todo sábado. Todo sábado ele vai lá. Quer encontrar com ele, vai lá pedir autógrafo. E outros também. O Ulisses Costa, cara. Sim, o maior narrador do Brasil. Né, um grande cliente seu. E outros. Hein? Sim. Mas só para dizer o seguinte, que o Léo, ele... bom, desde cedo, né? Você estava lá no Varanda, né? Criança. Desde pequeno. Porque é uma empresa familiar, né? Meus tios e meu pai, né? Assumiram ali, né? O Varanda, fundaram a empresa e dos meus tios da família só o meu pai, né? Tá vivo ainda. Os meus tios já partiram também. E meu pai tá lá, firme e forte, né? Tem outros primos que também trabalham lá. E estamos aí, estamos na luta. E o Léo é um que está mais à frente de tudo isso, viu, gente? Você tem que experimentar a coxinha, meu. Tem uma tal de coxinha. Tem nome aquela coxinha lá? Não? É coxinha. Mas a coxinha é boa, né? Que é aquilo, cara? Você comeu a coxinha lá, Reinaldo, já? Coxinha é uma massa fininha, um recheio maravilhoso. A coxinha é só recheio. Qualquer dia eu vou trazer uma para cada cinegrafista aqui. Vou trazer. Igual a picanha. O que ele prometeu, até hoje eu não... Não, eu vou mandar. Aí, pronto. Eu vou mandar. Para a Mai também. A Mai também. Eu falei, eu não. Gente, a gente brinca assim, mas realmente é a melhor coxinha de São Paulo. E o Léo está aqui hoje, gente, porque eu liguei para o Léo, falei, Léo, o nome do programa é Acredite. A gente fala de superação, a gente fala de recomeço, a gente quer levar pessoas que dão testemunho, que faça com que as pessoas que estejam em casa acreditem que possam recomeçar a vida, em todos os sentidos. E o Léo é um jovem de 43 anos, né? Um homem, mas ao mesmo tempo jovem ainda, empresário, né? À frente de uma empresa de 4 lojas conhecidíssimas aqui em São Paulo, ficou viúva há 7 meses e está recomeçando a vida. Já tive a oportunidade de entrevistá-lo em outras oportunidades, onde também ele sofreu algum tempo com depressão, com pânico. Deu uma volta por cima. O Léo estava dando a volta por cima sempre. Falei, cara, você topa a gente bater um papo, porque você vai ajudar muita gente, né? Dizendo para nós como é que você consegue. O Léo falou, Dunga, pô, a gente é de Deus, cara, e a gente quer fazer isso. E aí o Léo veio ao programa hoje. Obrigado, Léo. Você tá. Imagina, eu que agradeço. Eu tenho um ditado comigo, Léo, assim, ó, quem se expõe, se compromete. E quem se compromete, amadurece naquilo que faz. Isso aqui está comigo. Aliás, vai se tornar camiseta. Em breve teremos um programa de lançamento da coleção das minhas camisetas aqui. Também todos os cinegrafistas vão ganhar uma camiseta, cada um deles, todos. Né? Coxinha, camiseta e a picanha. Escrevam, tá bom? Léo, vamos começar, Léo. Vamos lá. Sua vida acho que nunca foi fácil, né, cara? Porque, apesar de ter nascido numa família organizada, seu pai é diácono, né? Sim. Mas, pelo que eu te conheço desde 2002, você está sempre dando passos decisivos na sua vida. Mas eu queria focar justamente em 2 coisas. Primeiro, que você, por várias maneiras, enfrentou a crise de pânico e depressão e venceu. Né? E 7 meses atrás, você ficou viúvo. Sim. Léo, como é que é isso, cara? Bom, a minha depressão, né, a minha crise de pânico, a crise de pânico foi um pouquinho antes, né? Mas tudo isso é resultado de um transtorno de ansiedade, né? Que muitas pessoas sofrem com isso e não sabem nem que tem, né? Então, às vezes, uma fobia social, uma claustrofobia, né? Um medo de lugares fechados, enfim. Tudo isso é resultado de um transtorno de ansiedade, que precisa de tratamento, né? A depressão ela veio depois, tá? A depressão ela veio depois do diagnóstico do câncer da Vivi, que a gente descobriu em 2018. Quando a Vivi ela descobriu o câncer em 2018, foi um câncer de mama, que ele acabou sendo um câncer metastático, né? Ele espalhou para outros órgãos. E ainda Deus me deu a graça de viver com ela mais 5 anos, né? Porque, de fato, quando é um câncer com metástase, a sobrevida é quase impossível, né? Mas
foi justamente nesse período, depois que ela se recuperou, que você parece que você cai, né, alivia, né, você tira aquela tensão. Foi quando eu comecei a ter os sintomas da depressão, né? Muita tristeza, não tinha vontade de sair da cama, de trabalhar, tudo, mas sempre aberto ao tratamento, o que é muito importante, né? Como eu já vinha de um processo terapêutico, vamos dizer assim, né? Porque sempre eu fui muito aberto a essa questão da terapia. A Vivi mesmo, eu era psicanalista, chegou até a entrevistá-la aqui. Pois a Vivi, ela se formou em logoterapia, né, no ano passado. E quando ela se formou, eu me inscrevi também na pós-graduação em logoterapia, então estou cursando a pós, né? Não desisti, né, depois da partida dela. Então, a minha vida foi sempre com desafios. Agora sim, Dunga, todos nós, né? Todos nós temos na nossa vida momentos felizes, momentos mais desafiadores, né? Isso se dá pela vulnerabilidade da nossa vida. Sabe que o ser humano, a gente acha que nós estamos blindados, né, que nós somos criaturas de Deus, filhos de Deus, né, e que, portanto, Deus ele vai nos poupar dos sofrimentos, né? E essa sempre foi, para mim, uma verdade que eu tive que descobrir que não é a verdade e não era a realidade, né? Por quê? Porque a vida vai mostrando para a gente que circunstâncias vão cobrando da gente certas posturas, certas decisões, né? Porque a gente não está livre de uma doença, a gente não está livre da morte, a gente não está livre de um ato de violência, né? Por exemplo, eu moro na cidade de São Paulo, nasci aqui, eu já fui assaltado 5 vezes. Né? Tem gente que nunca foi, mas eu já fui 5. Né? São coisas que você não tem o controle. E olha que nós estamos falando com um cara que é de igreja, um cara que tem fé, um cara que professa fé, que trabalha em encontros e movimentos, que evangeliza. Então, nós não estamos falando simplesmente de uma pessoa de bom coração. Além de ter um bom coração, um excelente caráter, é uma pessoa que pratica a fé. Sim. Dunga, você sabe muito mais do que eu que quando a gente entra para o serviço de Deus, a gente vai ser provado. A nossa alma é provada. Isso está lá em Eclesiástico. Prepara a tua alma para a provação. Então, a nossa vida é uma constante resposta ao nosso chamado, né? O chamado à santidade, ele consiste em a gente dar as respostas para todos os momentos da nossa vida. Então, na hora de que estamos bem, que estamos felizes, que estamos tendo sucesso, que as coisas estão acontecendo, nós sermos gratos, né? Sermos gratos, a gente ter a consciência de que aquilo é uma permissão de Deus, é uma providência divina. Aí, quando chega o sofrimento, a gente acha que não foi Deus. Não, Deus não poderia ter feito isso comigo. Aí vem aquelas frases famosas, né? Alguns dizem assim, foi Deus que quis assim. Outros dizem, mas por que com ele? Uhum. Então aí vem frases prós e frases contra. Sim. Né? Essa nossa ingênua teoria, né? Que nada vai acontecer com a gente. Sim. Mas aí que está, Dunga. Eu aprendi com a vida, né? E com toda a doença. O câncer é uma doença que realmente transforma a gente, né? Agora, ela tem o poder de transformar a sua vida, mas em que ela vai ser transformada depende da sua escolha, da sua liberdade. Isso que é lindo. Deus ele nos mostra um caminho, né? Ou ele nos permite uma aprovação e como a gente vai reagir e como a gente vai tomar o rumo da nossa vida, cabe a nós. É a liberdade. Deus não influencia nisso. Então, é claro que eu perguntei, por que comigo? Por que com a minha família? Né? Mas depois, Dunga, quando eu fui amadurecendo e quando eu fui vendo que, principalmente quando a doença voltou, né,
no ano passado, a pergunta que eu fazia não era o porquê, mas era para quê. Né? E por que não comigo? O que eu tenho de especial? Né? E isso, para colocar um pouquinho mais de contexto para você, com 3 filhos pequenos. Não tão pequenos, né, Não Dunga? tão pequenos. Quantos anos a tem? Sofia está com 17. 17. O Davi está com 11 11. e a Sara com 9. Vamos lá, a menorzinha com 9. É. Mas eu acho que eu vejo que eu, no seu lugar, a primeira coisa que viria na minha cabeça é: como é que eu vou dar conta? Mas aí que está o segredo. Como é que eu vou dar conta de 3 filhos? Exato. Essa é uma pergunta que a gente não deve fazer. Ah. E aí que entra, né, por exemplo, a questão da logoterapia. Né? Que a logoterapia, ela consiste em você encontrar um sentido, não importa a circunstância. Né? Eu não perguntei, em nenhum momento perguntei o que eu vou fazer. Não, eu vou dar seguimento à minha vida. Eu vou continuar sendo pai, né? Eu vou continuar vivendo a minha fé. A Vivi, ela cumpriu a missão dela aqui. Eu tenho certeza que ela está no céu. Né? A Vivi, ela, assim, o último ano da vida dela foi de uma santidade assim que saltava aos olhos. Né? E muitas pessoas conviveram e sabem do que eu estou falando. Né? E eu não tenho dúvidas de que a Vivi hoje está no céu. E isso me motiva. Porque eu quero estar lá um dia também com ela, entendeu? Eu quero que meus filhos experimentem e saibam a mãe que eles tiveram, né? E que ela está viva, né? Porque a morte é a morte do nosso corpo, mas a nossa alma, ela é eterna, né? E aí, Dunga, eu escolhi olhar para esse momento da minha vida com um olhar muito espiritual, tá? O que seria esse olhar espiritual? Primeiro, a nossa função enquanto marido e esposo é ajudar na santificação da nossa esposa. Né? Eu confesso para você, Dunga, que eu ajudei, mas não muito, sabe? Eu acho que a Vivi, ela trazia com ela algo já assim de uma espiritualidade muito particular dela. Então, a Vivi era uma pessoa que não falava mal de ninguém. A Vivi é uma pessoa que se dedicava ao serviço. Né? Ela passou os últimos anos da vida dela ajudando crianças, através da psicoterapia, ajudando casais, ajudando adolescentes também. Né? Então, eu sempre acreditei que, quando ela começou a ir para... Eu percebi assim que, poxa, agora é só um milagre mesmo para salvá-la, eu tinha plena consciência de que a Vivi era aquele fruto maduro que precisava ser colhido. E aí, Dunga, que entra uma questão que as pessoas se perguntam, mas, poxa, ela é tão nova. Pois é, a nossa alma não tem idade, né? Porque às vezes a gente vê um bebezinho, a gente vê uma criança, né? Indo para o encontro de Deus, e vem esse questionamento, mas é tão novo, né? Às vezes a gente não entende o porquê perder um filho, né? É muito difícil para um pai perder o filho, porque a gente entende que não é a ordem natural. Mas é possível encontrar o sentido também ali. Porque nós também recebemos os filhos para prepará-los para esse grande encontro com Deus. Né? E uma vez que essa alma está pronta, quem somos nós, né? Para querer segurá-la? Né? Porque, afinal de contas, o fruto, se ele não é colhido, quanto maduro, ele vai apodrecer. Né? A gente tem essa visão, vamos dizer assim, da natureza. Né? Eu conheci bem a Vivi. Além de ser uma pessoa linda fisicamente, realmente era uma pessoa maravilhosa internamente. Minha esposa, acho que teve 2 atendimentos com ela. Né? Esses 2 atendimentos com ela foram tão significativos para a Neia. Veja que eu estou falando da mulher de 60 anos, minha esposa. Sim. Eu e a Neia temos 60 anos. Que foi ter 2 sessões, né, de conversa com a sua esposa, que tinha quantos anos? Quando ela tinha 41. 41. Então, uma mulher de 60, se consultando, digamos assim, com uma mulher de 40. Aquilo foi tão profundo para minha esposa, Léo, foi tão assim impactante e positivo na vida da minha esposa, que nós 2
né, e tanto ela quanto eu, diante dos problemas atuais da nossa vida, aquilo impactou tanto a minha esposa que ajudou, e hoje eu vejo claramente o efeito de 2 conversas que ela teve com a Vivi. E eu pergunto para você, como é que era esse diálogo, né, entre você e a Vivi? A gente sabe quando está chegando a hora da despedida. E a gente sabe quando... Uma despedida mesmo. Olha, estou indo viajar, estou indo morar em outro país e vou conversar com a pessoa pela última vez. O assunto fica meio assim, meio, sabe, meio vazio, porque eu não quero tocar tanto no assunto e tudo mais. Mas é uma despedida, é uma conversa em tom de despedida. Como é que foram essas conversas? Houve essas conversas? Sim, houve. Sim, no concreto mesmo, tipo assim, Vivi, porque eu tive uma conversa dessa com meu pai uma vez. Meu pai estava entubado, o médico disse, se você tem que ir para a missão, vai lá e conversa, porque quando você voltar, o seu pai não estará mais vivo. E eu conversei com meu pai, assim, pai, estou indo para a missão, o senhor está indo para o céu, né? E foi uma conversa de homem para homem, de pai para filho, como nunca aconteceu. Essas conversas houveram? Sim, é difícil, Dunga. É muito difícil. Por quê? Porque é a pessoa que você escolheu, né? Por exemplo, o pai, a mãe, a gente não escolhe, né? A gente nasce, quando a gente vem, a gente já... O filho a gente não escolhe. Não escolhe, né? Quando a gente vem, a gente já está ali no meio daquela família, né? Agora, a esposa não, né? O esposo, a esposa, quer dizer, é uma decisão nossa, né? E... Então é muito difícil ter essa conversa. Eu tive. Agora, quando... Eu tive muitas conversas, porque a gente sempre conversou muito abertamente. Mas, assim, teve uma conversa que foi na virada do ano, acho que um pouquinho depois da virada do ano, em janeiro, ela estava em casa, ela já não andava, né? Ela fazia as necessidades ali na cama, né? E eu cuidava dela ali e tudo. E eu lembro que a gente estava um dia rezando, a gente rezava muito. Terminamos de rezar o terço, e aí eu me lembro que eu perguntei para ela, Vi, você acha que você está pronta para ir para o céu? Na verdade, eu fiz essa pergunta, Dunga, porque dificilmente uma pessoa vai dizer que está pronta, né? Porque naquela humildade, né, que a pessoa tem, ela não vai responder. Mas eu senti ali que o Espírito Santo realmente estava muito presente nela, porque eu precisava ouvir aquilo. E ela falou, eu acho que eu estou pronta. E aí ficou um silêncio, e ela percebeu que eu fiquei mal, e ela falou, mas eu não vou agora, né? Mas ali, Dunga, para mim estava muito claro que ela já estava preparada, né? E eu me lembro que tem um padre, o Padre Antônio, que é muito amigo nosso, fez uma viagem conosco lá para os caminhos de Santa Teresa, na Espanha. E eu lembro que eu conversando com ele falava assim, Léo, ela está pronta, né? Ela já sabe, né? E eu falava, não, padre, imagina, que isso, né? E eu não queria aceitar, né? Porque, de fato, a gente não entrega os pontos, né? A gente acredita até o fim que o milagre pode acontecer. Agora, o milagre aconteceu, né? Porque a ressurreição é um milagre, né? E a nossa vida, Dunga, ela continua acontecendo, né? Tem uma frase que eu não sei de quem que é, mas eu gosto muito, que é aquela que ela diz o seguinte, que a morte a gente engana, né? A gente fica doente, a gente vai lá, toma um remédio, faz um tratamento, a Vivi enganou a morte por 4 anos e meio. Agora a vida a gente não engana, Dunga, porque a gente todo dia, sem a gente querer, acorda. A gente só morre uma vez, mas vive todo dia. Todo dia, exatamente, exatamente. E é isso, o que eu vou fazer com a minha vida, né? Essa escolha que muitas vezes as pessoas não têm a força para fazer essa escolha. E é difícil mesmo, porque, poxa, a gente perde a pessoa que a gente ama, a gente vê os nossos filhos chorando, a ausência da mãe, né? É difícil você ouvir minha filha mais velha, por exemplo,
que vai se formar agora, né, no ensino médio. Pô, minha mãe não vai estar na minha formatura. A minha mãe não vai ver eu passar no vestibular. A minha mãe não vai ver eu me formar. Minha mãe não vai ver eu me casar. Sim, né, de fato. Agora, aí entra o principal para mim. Segura. Aí entra o principal. Esse principal você vai saber daqui a pouquinho, depois do intervalo, tá bom? Eu canto para você, tenha fé. Tenha fé. Porque tudo isso, Léo, só pode dizer a nós hoje, e mais uma vez eu agradeço, Léo, por você ter vindo, porque eu tenho certeza que muitas pessoas estão sendo alcançadas nesse momento, mas sem fé, meu irmão. Todos temos fé, mas a fé tem que estar canalizada a Ele, tá bom? Um dia, o nosso querido leproso lá do Evangelho chegou na frente de Jesus e disse assim: se queres, tens o poder de limpar-me. Ele condicionou toda aquela situação ao querer de Deus. Isso é fé. A gente canta, daqui a pouco a gente volta, porque vem aí o principal aí que o Léo vai falar para a gente. Simbora, galera, vamos lá. As portas vão se abrir, Deus vai mostrar a qualquer momento o fim do sofrimento. Um milagre em sua vida surgirá, a vitória está chegando. Sua vida Ele está transformando. Tenha fé, não duvide, o impossível é possível ao Senhor. Tenha fé, acredite, Deus começa a responder o seu clamor. Deus começa a responder o seu clamor. Nem todos os maus momentos da minha vida foram o bastante, não me levaram ao fracasso, mas não posso negar que nesses momentos eu pude entender quem sou e como estou. Ferida e sem pastor voltei, como o filho pródigo, errante eu me comparei. Senhor, errei, consciência tomei, a humus cheguei, caminho encontrei, e no seu amor eu seguirei. Filho de Davi, olha para mim, vê como estou e onde eu cheguei. Eu grito para me ouvir, porque sei que estás aqui, escolheste
Filho de Davi, olha para mim, vê como estou e onde eu cheguei. Eu grito para me ouvir, porque sei que estás aqui. Escolheste esta televisão, esse programa, essa noite, para que eu volte, para que eu volte a enxergar. Jesus um dia disse que a pior de todas as cegueiras não seria descolamento de retina, glaucoma, catarata, até o fato de ter nascido cego. A pior cegueira seria não querer enxergar. Essa é a pior de todas as cegueiras. Então, por favor, deixa Deus curar essa cegueira hoje, né? Com esse testemunho que o Léo está trazendo para nós, tá bom? Querida, por favor, põe na tela para mim a nossa peregrinação, que eu quero convidar você a fazer uma peregrinação comigo, tá legal? E com o meu querido amigo Padre Diogo Albuquerque. Léo, você também está convidado, viu, Léo? Quero fazer uma outra experiência, uma viagem com você. O Padre Diogo Albuquerque é um padre sensacional e vai estar comigo numa peregrinação para a Itália, tá joia? Nós estaremos indo juntos agora em novembro, junto com a comunidade Obra de Maria. A Obra de Maria, ela tem casas de missão espalhadas pelo Brasil todo, principalmente também nas fronteiras do Brasil com os países que são vizinhos nossos aqui. Além disso, ela está em Israel, ela está na Itália, está na França, está em Portugal, e agora o mais legal, ela está presente em 25 países na África. E lá na África, gente, além da evangelização direta, é comida, é roupa, ensina tudo para aquelas crianças. Então, quando a gente peregrina com a Obra de Maria, parte da arrecadação dessas peregrinações é para manter as casas na África. Então, isso é muito importante para nós. E agora, então, em novembro, eu e o Padre Diogo Albuquerque vamos fazer uma peregrinação para a Itália, vamos conhecer Assis, toda a história de Francisco e Clara, vamos para São Giovanni Rotondo, vamos conhecer toda a história de Padre Pio, também o Monte Gargano, as aparições de São Miguel Arcanjo. Vamos a Lanciano, primeiro milagre eucarístico que aconteceu no ano 700, foi o primeiro milagre eucarístico. E depois terminaremos em Roma visitando o maior possível de basílicas, maior número possível de basílicas, praças, e principalmente, é claro, a Praça de São Pedro e a Basílica de São Pedro. Missa diária, presidida, né, pelo nosso querido Padre Diogo Albuquerque. Então, quero te convidar. Ainda dá tempo de você se inscrever, tá bom? Dom, esse ano não dá mais para mim, não tem problema. Ano que vem tem 3 datas que eu vou divulgar em breve aqui para você. Mas se você quiser ligar na Obra de Maria, tá tudo lá já. O telefone é 12 31 86 20 55. 12 31 86 20 55. Inclusive tem gente lá agora, para atender a sua ligação. Pode ligar, tá legal? A Obra de Maria é mais do que viagens. É um encontro com Deus. E nós, como diretores espirituais, queremos proporcionar isso a você. Tá bom? Léo, te cortei lá no finalzinho do bloco. Mas tem que ter um suspense, né? Esse suspense aí. Eu vi que você até pegou a Bíblia. Eu peguei. Então, para complementar o que você vai falar para a gente. Porque Dunga, a morte ela é inevitável. Né? Agora, para nós que temos essa consciência da vida eterna, a morte ela não pode ser a última palavra. E ela não é a última palavra. Né? Então, eu quis pegar aqui 2 passagens, tá? De São Paulo, né? Segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5. Olha que belíssimo o que São Paulo vai escrever aqui. Sabemos com efeito
que ao se desfazer a tenda que habitamos neste mundo, recebemos uma casa preparada por Deus e não por mãos humanas, uma habitação eterna no céu. E por isso suspiramos e anelamos ser sobrevestidos da nossa habitação celeste, contanto que sejamos achados, vestidos e não despidos, vestidos de santidade, né? Pois enquanto permanecemos nesta tenda, gememos oprimidos. Desejamos ser não despojados, mas revestidos de uma veste nova por cima da outra, de modo que o que há de mortal em nós seja absorvido pela vida. Aquele que nos formou para este destino é Deus mesmo, que nos deu por penhor o seu Espírito. Então, esse destino é um destino querido por Deus, né? O que Deus quer é que nós voltemos para Ele, né? Depois, no capítulo 12, que é uma passagem que eu carrego comigo sempre, ele vai dizer o seguinte: mas ele me disse, né? Deus disse a Paulo, né? Basta-te minha graça, porque é na fraqueza que se revela totalmente a minha força. Porque quando me sinto fraco, então é que sou forte. Então, a morte de uma pessoa, ela inevitavelmente vai fazer com que a gente viva o luto. E algumas pessoas, Dunga, enxergam o luto como algo negativo. Porque, de fato, o luto ele traz consigo a dor da nossa alma, né? Porque você está se despedindo, você está está gerando ali um buraco no nosso coração, que aquela pessoa preenchia, né? Dadas as devidas proporções, Dunga, você viveu isso, né? Quando um filho sai de casa, né, para seguir a sua vida, fica um vazio, né? Fica um vazio ali, né? O quarto você passa, você já não vê mais aquele quarto habitado, né, pelo filho que viveu tantos anos ali. Agora, óbvio, a morte ela é muito mais forte, né? Porque não tem volta, né? Tem aquela ideia do nunca mais, né? Nunca mais, exatamente. Né? Aqui, nunca mais. Mas esse nunca mais, Dunga, ele passa de ser, deixa de ser um nunca mais para um até logo, quando você acredita na vida eterna. Quando você tem essa consciência de que Deus te fez para isso. E aí, é possível que a saudade ela não se transforme em tristeza, mas em esperança. Então o luto ele é fundamental para que a gente possa fazer memória a essa pessoa. Porque enquanto eu estou vivendo o luto, eu estou vivendo lembranças. Claro, tem lembranças que são doloridas, né? Não é bom para mim lembrar, por exemplo, dos últimos dias da Vivi, porque ela já estava inconsciente, ela já estava muito magra, né? A doença já tinha debilitado o corpo dela. Mas é lindo você perceber que foi preservada ali a alma, né? E aquele encontro tão esperado com Deus, ela chegou até a escrever isso no Instagram dela, que ela queria reencontrar o irmão, que ela tinha um irmão gêmeo que faleceu com 2 anos e meio, né? E ela esperava ansiosamente por esse encontro com o irmão, com a avó que também havia partido, enfim. Então, é necessário, Dunga, que a gente saia de dentro de nós. E aí, mais uma vez, eu faço menção à logoterapia, que é justamente essa autotranscendência, né? Você sair de você autotranscender e olhar para o outro. Então, toda vez que eu me vejo com saudades, e eu tenho muitas saudades, ao mesmo tempo, eu me alegro por saber que ela conquistou aquilo que ela sempre quis, né? E, poxa, agora eu tenho uma intercessora que está muito próxima, né? De Deus, de Nossa Senhora, de Padre Pio, que nós éramos devotos, de Santa Teresa. Isso é maravilhoso, Dunga. Eu falo que o céu parece que ele ficou mais próximo de mim, sabe? Parece que o pé direito do céu ficou deu mais uma baixo. baixada, exatamente. É exatamente essa sensação.
porque alguém muito próximo de mim chegou lá, né? E aí a dor, ela também tem um significado diferente. É uma dor que eu faço questão de sentir. E aí a minha resposta a essa dor é viver. Porque eu sei que se eu quero ter um ato de amor para com a Vivi, eu daqui e ela lá do céu, e eu quero provar esse amor por ela, é vivendo. Ô, Léo, depois eu vou fazer questão de rever todo o programa, porque você está dizendo frases ao longo do programa que merecem ser escritas. A dor que eu faço questão de sentir, mas a resposta é a vida que eu quero viver. Exatamente. É uma coisa tão forte isso. Segura mais um pouquinho aí, segura só mais um pouquinho. Café, Bolinho e Teologia, o professor Felipe Santos vai falar para nós hoje sobre essa segunda geração de líderes da igreja. Houve o Velho Testamento, o Novo Testamento, e os primeiros 400 anos da nossa igreja, que foram maravilhosos, gente, maravilhosos. Roda para nós, Café, Bolinho e Teologia. Olá a todos vocês, sejam muito bem-vindos a mais um Café, Bolinho e Teologia aqui nesse programa maravilhoso, o Acredite no canal da família. Que bom ter vocês aqui conosco mais uma vez. Quero mandar um grande abraço para todos aí da produção, os músicos, o pessoal que com muito carinho, geralmente o Paulinho ou o pai, fazem o café para a gente do Café, Bolinho e Teologia. Um abraço para o meu pai aí. Para todos vocês, é bom demais fazer parte dessa equipe, seja aí no estúdio, seja daqui do escritório. O importante é estarmos juntos e crescermos juntos na fé e na ciência. E hoje eu queria falar com vocês sobre uma nova geração de líderes na igreja, mas lá no primeiro século. É interessante que quando nós falamos do contexto do Novo Testamento, da Bíblia, aqui, nós lemos os Evangelhos, nós lemos ali as cartas, nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, é muito interessante. Só que tem muitas informações importantes que, digamos assim, estão nas entrelinhas, E hoje eu queria convidar vocês para mostrar, para perceber toda essa caminhada muito rápida, todo esse crescimento, essa expansão territorial que a igreja tão rápido ela atinge. Isso é muito interessante porque partindo do círculo dos 12 ali de Jesus, os mais próximos, os que ganham destaque, nos documentos que nós temos, eu imagino que muitos ali realizaram missões incríveis, tiveram um papel muito importante na igreja, mas nem todos aparecem nos escritos, Nós temos ali N motivos para a narração ter seguido esses passos, esse roteiro, mas é interessante perceber uma coisa. Quando você pega aqui a sua Bíblia, o primeiro evangelho é de Mateus, um membro dos 12. E interessante também, não sei se vocês que nos assistem e acompanham aquela série maravilhosa, The Chosen, e na última temporada, agora na quarta temporada, tem uma cena muito interessante, que Mateus e João estão conversando e eles falam, olha, só nós dois, Eles vão trocar presentes ali. E eles falam, isso aqui eu fiz para você, dá uma tinta, um bloco de notas ali. E é interessante que eles falam, poxa, de todos, só nós dois estamos anotando tudo o que está acontecendo. Então é um carinho do diretor muito legal a respeito desses narradores das obras de Jesus, da sua caminhada do Messias junto com o seu povo. Mas aí você até imagina, poxa, beleza, alguém que estava ali desde o começo. Porém, segundo a diagramação da Bíblia, quando você termina o Evangelho de Mateus,
começa aqui o Evangelho de São Marcos, né? E o que é mais interessante é o quê? Seguindo os registros que nós temos, não é um grupo, um membro, né, das origens ali do grupo de Jesus. Ou seja, nós estamos falando aqui já de outras pessoas que estão assumindo um protagonismo, a ponto de, dos escritos mais importantes daquele tempo, dos registros históricos mais importantes, pessoas que não são membros originais do grupo, né, estão ganhando destaque. Então é interessante que quando nós pegamos aqui, né, se você tiver aí a edição de estudos da Ave Maria, tem uma página de introdução muito interessante de cada livro, e diz aqui: Marcos ou João Marcos era natural da Palestina, sua família era amiga de Pedro. Este, ao sair da prisão, dirigiu-se para a casa da mãe de Marcos, onde os primeiros cristãos estavam reunidos em oração. Então olha só que interessante, esse rapaz, esse homem, não sabemos ao certo ali a sua idade, mas é alguém que já está muito próximo dos discípulos e alguém que vai desempenhar um papel muito importante a ponto de se tornar um evangelista. E diz aqui, né, Marcos era primo de Barnabé, que nós também vemos o seu destaque em Atos dos Apóstolos, que acompanhou várias viagens missionárias, tornou-se um elemento precioso, mais tarde requisitado por Paulo, já prisioneiro em Roma. E outros dados aqui. Marcos também colaborador e discípulo de Pedro, que o recorda na sua primeira carta. A antiga tradição da igreja vê em Marcos intérprete de Pedro, né? Em parênteses Pápias, o autor do segundo evangelho. Então veja só, uma geração diferente, uma próxima linha de frente de líderes da igreja. E quando nós olhamos aqui também entre os evangelistas, nós temos Lucas, que vem do mundo grego, que vem por meio de Paulo participar da igreja e desempenhar um trabalho de historiador fantástico, de reunir relatos e elaborar uma sequência de fatos interessantíssimas, no qual aborda aqui tanto os atos, digamos assim, né, os atos de Jesus e os atos dos apóstolos. A princípio é uma obra literária, o seu evangelho é junto com o livro de Atos dos Apóstolos. Outros que nós vemos aqui são as cartas de Paulo a Tito e a Timóteo. Então nós vemos pessoas que são da Ásia Menor, nós vemos pessoas que vão ser bispos, um em Éfeso, o outro em Creta, ou seja, em territórios em que você já tem o mundo helênico, a cultura helênica que impera, é a regra do jogo. Nós temos judeus ali, sinagogas presentes em alguns lugares, mas o mundo pagão é muito mais forte, é muito mais enraizado. Quanto mais distante de Israel, mais fraca é a presença judia. E eles estão assumindo essa liderança, não são membros do grupo original, né, dos mais próximos ali, dos que conviveram com o Messias, conviveram com o Mestre, mas são recrutados pelos discípulos, por pessoas ali que eram de confiança de Jesus. Outros, né, no caso de Timóteo, Tito, Lucas, que vem por meio de Paulo, que tem um encontro com o Cristo ressuscitado. Vamos dizer que ele não é assim membro do grupo original. Ele aparece em Atos dos Apóstolos testemunhando a morte de Santo Estevão, mas veja, ainda é meio que da mesma geração, tem a mesma idade ali dos discípulos mais velhos. Mas é muito interessante ver isso, que logo no começo da igreja ela já entendeu a sua missão, ela já entendeu que o cristianismo não pode ficar amarrado em linhagem sanguínea, em questões culturais locais. É de fato a igreja católica que significa igreja universal, é um termo grego que se diz universal, ou seja, para todos os povos, para todo mundo.
Então é bonito ver que logo no início nós já entendemos esse chamado do cristão, que é de levar a mensagem do Evangelho a todos os povos. E assim tem acontecido sucessivamente nessa troca de gerações, troca de líderes, e hoje Deus confia a nós essa missão de levar a mensagem do Evangelho a todos os povos. Que você seja um grande evangelizador também. Deus abençoe você. Felipe, obrigado, hein? São mais de 200 aulas divididas em vários módulos. Se você entrar agora no Instagram do professor Felipe, @prof. Felipe Santos, vai lá na bio dele, são mais de 200 aulas. Tem Mariologia, tem Angeologia, os perigos da teologia da libertação, tem as cartas paulinas, tem um curso sobre Bíblia, tem muita coisa bacana lá, para você aprender junto com o professor Felipe Santos, tá bom? Ô Léo, bom, pegando o gancho, né, uma dor que eu faço questão de sentir, mas a resposta é a vida que eu preciso viver. E hoje você tem 3 filhos lindérrimos. Sim. Né? Uma benção. Puxaram a mãe, né? Puxaram a mãe. E você é um cara com 43 anos, empresário. Né? Como é que você olha para frente, Léo? Porque tem muitas pessoas, né, que não sabem viver o luto. Né? Tem dificuldades. Né? Eu trabalho muito com o padre Marcelo nas segundas-feiras. Na época da morte do pai dele, ele viveu 1 ano realmente de forma diferente. Hoje ele está super bem. E a gente sabe o que é para um padre, né, que não casou, não tem filho, não tem esposa, perder pai e mãe. Né? É uma dor muito grande também. Mas ele passou do jeito dele e deu um grande exemplo para nós. E hoje você está dando um grande exemplo para nós. Quando você, Léo, como empresário, pai, homem, você olha para frente, como é que é isso? Porque tem muita gente em casa pensando isso. Uhum. Tá. Uma coisa importante, Dunga. O tempo do luto. O luto, ele é muito relativo, porque cada pessoa tem uma forma de viver o luto. Mas é muito importante que não passe de 1 ano. Que não passe de 1 ano. Não passe de 1 ano, né? Porque a vida é aquilo, a vida continua, né? E tem pessoas que vivem, né? Até o povo judeu tem muito essa vivência do luto de um período de 1 ano, né? Enfim. Isso é muito relativo, cada pessoa ela enxerga de uma forma, mas quando passa de 1 ano e a pessoa ela não consegue dar esse significado para a morte, para a pessoa que partiu, aí é muito importante que ela procure realmente uma ajuda, né? Porque nós somos chamados a essa vida, né? Nós somos chamados a dar essa resposta, né? Essa convocação que todos os dias nós recebemos de Deus, né? E claro que a lembrança sempre vai existir, né? Mas essa lembrança não pode nos paralisar, né? Então, é claro, faz parte a pessoa viver o luto, até de repente ter uma depressão, né? Mas tem jeito, sabe, Dunga? Por isso que eu acho que é muito importante falar que a pessoa precisa acreditar que aquilo vai passar. Né? Nada dura para sempre, então essa dor ela vai passar. E é justamente nessa... 2 coisas importantes, Dunga, que motivam a gente. Né? Uma é a gente encontrar algo para nós, pessoalmente. Por exemplo, o padre Marcelo não tem família. Então ele encontra na própria vocação dele, né, esse servir às pessoas, um sentido para a vida dele. E aí ele consegue passar pelo luto e viver no servir às pessoas, no servir através da sua vocação sacerdotal, né, atendendo confissão, celebrando missa, fazendo programa. Então isso dá sentido para a vida, né? Ele encontra um sentido ali e ele consegue viver. Como que é para um pai, né, novo, né, com filhos novos ainda, né? Não tenho nenhum filho maior de idade, né? Todos são de minha responsabilidade. Como que eu olho, né? E como que eu consigo encontrar o sentido, passar por tudo isso? É justamente vivendo em função deles, vivendo para eles, né? E aquilo, eles precisam de mim, né? Eles precisam do pai. Eu não posso me dar ao luxo de ficar chorando,
né? Ou de simplesmente falar, não vou viver, minha vida perdeu sentido, a Vivi era tudo para mim, né? O que vai ser da minha vida sem ela? Não, a minha vida sem ela tem muitas coisas ainda para ser vivida, né? Tem muita coisa ainda para eu construir, a minha missão continua, né? Eu não sei quando que eu vou, né? Então eu quero viver da melhor maneira possível. Então a gente começa a cuidar da saúde. Suponhamos que Deus te queira aqui nesse mundo mais 50 anos. Exato. Aí você começa a ter uma outra visão, né, de vida, né? Então agora eu preciso cuidar da minha saúde, porque eu tenho meus filhos, né? Então você passa a cuidar da saúde, você passa a cuidar da sua alimentação, você passa a ser dormir melhor, né? Você passa a ter mais responsabilidade. E não é fácil, você sabe que não é fácil, né? Eu tenho 2 meninas, né? E menina precisa daquela figura materna, daquela figura da mulher para conversar certos assuntos que não vai conversar comigo, né? E nem cabe conversar comigo. Então, poxa, e agora, né? Como é que vai ser sem a mãe, sem a presença da mãe? Mas, Dunga, eu fui chamado à santidade vivendo no mundo, né? Santificando o meu trabalho, santificando a minha vida familiar, conjugal, né? Enfim. Então, eu não consigo enxergar outra forma de alcançá-la que não seja assim, né? Então, eu acordo todos os dias, levo eles para a escola, vou para o meu trabalho, cumpro com as minhas obrigações, rezo, procuro ir à Santa Missa, né? Durante a semana também, me fortalecer, e aí é muito lindo, isso é lindo, né? Por isso que toda missa eu me emociono, porque na Eucaristia eu encontro com ela, né? É a comunhão dos santos. A gente não tem que ser cristão só de profissão de fé no sentido da palavra, mas de viver, né? Na comunhão dos santos, eu creio na comunhão dos santos, eu creio então que naquele momento ali da missa, que está acontecendo todo o sacrifício de Cristo ali, existe uma conexão, né? O céu desce ali, né? E ali a Vivi está presente, eu não vejo, eu não toco, mas eu sei que ela está ali. E ali eu tenho uma comunhão com ela, né? Uma união perfeita. E é muito lindo, né? Saber que Cristo deixou a Eucaristia para que a gente pudesse ter essa comunhão com as pessoas que a gente ama, né, Dunga? Saber que você encontra com seu pai, com a sua mãe, com a sua irmã, né, com tantas pessoas que a gente ama, né? Então não tem como, Dunga, não tem como... Eu estou falando aqui com um sorriso no rosto, porque de fato é uma alegria muito grande a gente saber disso. Saber que a gente pode comungar o corpo de Cristo, voltar para o banco, me ajoelhar ali e na oração poder falar com ela. Bom, eu vejo que o programa de hoje ele deve ser visto, revisto, vai ficar claro à sua disposição no nosso canal de YouTube aqui da Rede Vida, e eu tenho certeza que que conheço o Léo desde 2002, eu preciso rever o programa e pegar frase por frase, porque isso é um grande ensinamento. Ainda tem a parte 2, viu? O Léo ainda volta aqui ainda, não nesse programa, mas eu quero fazer um outro programa com o Léo. Ainda tem muito assunto para a gente conversar aqui. Léo, considerações finais. Gostaria até que o Cris me ajudasse. Essa câmera é sua e tem alguém lá em casa agora, né? Dizendo assim, cara, que bom que eu não saí de casa hoje. Eu precisava ouvir tudo isso, que talvez esteja passando por situações semelhantes à sua, né? Sim. Tanto na condição de homem, como na condição de mulher, de filho, de pai, de esposo, de esposa, e que está sendo curado, profundamente curado nesse momento. Gostaria que suas últimas palavras aqui no programa hoje fossem direcionadas para essa pessoa que está lá em casa agora. Ela está te olhando nesse momento. Eu quero lembrar uma frase, Dunga, que a Vivi falou uma vez, e essa frase eu carrego comigo também. Uma vez, quando ela se perguntou por que ela estava passando por essa doença, e ela falava assim, é porque Deus me ama muito. O amor dele é tão grande por mim, que ele quis que eu participasse um pouco da cruz, né?
E nós somos chamados a viver essa cruz, né? Então você que está em casa, que está passando por um momento de luto, ou por um momento de sofrimento, ou uma doença que te visitou a sua família, ou você que ainda não conseguiu superar, né, a morte, a passagem de uma pessoa que você ama, entenda que você é uma pessoa especial para Deus, que Deus te escolheu para que você, na sua fraqueza, sentisse a força dele, do Espírito Santo no seu coração, para que você pudesse olhar e falar: Senhor, basta-me a tua graça, porque com a sua graça, Senhor, eu não preciso de mais nada. Então que Deus abençoe você, que a Virgem Maria, né, que foi aquela que permaneceu de pé na cruz. Veja, muito linda, né, a história de Nossa Senhora, né? Porque a circunstância ali poderia ter transformado ela numa mulher que fosse somente a Nossa Senhora das Dores, mas ela continuou sendo a mãe de Jesus e a nossa mãe, assumiu aquele papel que foi dado ali aos pés da cruz de cuidar de nós. Então recorra a Nossa Senhora, recorra a São José, peça o Espírito Santo para que você passe por essa dor feliz, porque o céu é logo ali e nós nos encontraremos com certeza com aqueles que foram antes de nós. Tenho orgulho de ser seu amigo. Eu também tenho muito orgulho de ser seu amigo. E louva a Deus por em 2002 eu ter te conhecido. Obrigado, amigão. Deus abençoe, viu? Felicidade. Você volta, tá? Quando você quiser. Tem a segunda parte dessa história. Quando aí, você né? quiser. Eu canto para você Transfiguração. A gente vai para um pequeno intervalo e daqui a pouco a gente volta para encerrar o programa. Fica aí, Léo, que daqui a pouco eu quero tirar uma foto contigo. Simbora. Essa é uma daquelas que a gente não pode jamais deixar de cantar. Tudo isso que você ouviu é um processo de transfiguração. É Deus transfigurando e nos tornando imagem e semelhança. O mundo quer desfigurar meu viver, trazendo os meus olhos ao que vai perecer. Mas Deus me convida ao monte subir, para que de seus planos eu não venha desistir. Toda vez que eu oro, eu me sinto feliz e me arrependo do que errado eu fiz. Sua força invade todo o meu viver, transfigurando todo o meu ser. Eu quero entrar nesta nuvem, Senhor, sentir seu amor tomando conta de mim, ouvir sua voz me dizendo assim: atenda, eu fiz, e é o seu coração. É só viver pensando em mim, imagem e semelhança, templo onde eu quis morar. Se come o meu corpo e bebe o meu sangue, em mim pode se transformar. Eu quero entrar nesta nuvem, Senhor, sentir o seu amor. Até semana que vem, se Deus quiser, galera. Quando o Senhor reconduziu a Sião, seu povo explodiu numa só canção.
Os anjos cantam no céu, Jesus é o Senhor. E para o mundo vão cantar de louvar. Quando o Senhor reconduziu a Sião, seu povo explodiu.